Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. You are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. Olá, povo precioso, querido. Que saudade que eu tô de vocês. E eu tô muito feliz de nós estarmos juntos hoje aqui de novo, para a gente desfrutar de princípios preciosos do Pai. Bom, eu acho que hoje a gente vai poder falar de um assunto de grande valia, assim. Há uma necessidade muito grande que a nossa geração de hoje descubra a importância que tem de ser completamente de Deus, ter um coração completamente disponível ao Pai. Isso é de suma importância. Bom, esse vídeo já era até para ter saído, gente, só que na realidade a gente teve alguns impasses técnicos que impediram a gente de conseguir colocar esse vídeo no ar, mas hoje a gente vai ter a oportunidade de desfrutar de algo bem gostoso mesmo assim. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a dificuldade que o ser humano tem e de abrir o coração para o Pai de verdade. Recentemente eu tive a oportunidade de voltar a repensar em quase cerca de 8 anos passados. Eu tive uma experiência recente, acho que, sei lá, umas 2 semanas mais ou menos, e isso foi uma coisa assim que, gente, modificou meu ser completamente. Eu sempre percebi e eu sempre tive consciência, em todos esses anos, que meu coração não era 100% de Deus, que ainda existia uma reserva lá dentro. É como se existisse assim 1/3 ainda do meu coração guardado no meu domínio, no meu controle, aonde eu mesmo me protegia, aonde eu mesmo me guardava. Gente, essa última experiência que eu tive mexeu comigo tremendamente, porque afinal de contas eu tive a oportunidade de ver esse coração que estava preso ali ser liberado. Bom, eu já tinha consciência desde 8 anos atrás, então eu sabia que, eu sabia que eu não conseguia me entregar completamente, mas também não sabia por que eu fazia aquilo e por que eu me prendia e por que afinal de contas eu não conseguia mudar isso daí. Ou seja, eu não sabia como fazer para ficar endurecido, eu não sabia como fazer para ficar com o coração, um pedaço da parte do meu coração não conseguir me entregar, eu não sabia por que eu era daquele jeito, eu não sabia absolutamente nada. Eu me recordo de uma experiência que eu tive há muito tempo atrás já, sei lá, uns 4 anos, sei lá quantos anos atrás. Eu estava em Teresina e foi muito engraçado, porque eu estava dentro do carro com o Vitor, o filho da Eleodora, e a gente estava andando e eu estava sempre dormindo deitado e de repente o poder de Deus entrou dentro do carro e ele começou a vir sobre o meu corpo e eu percebi que o Pai queria tirar meu espírito do meu corpo e me dar uma experiência. Naquele exato momento me veio uma voz assim dentro de mim: e se ele me frustrar? E se ele me machucar? E se de repente, pum, cortou tudo, não consegui fazer nada, eu abri o olho meio desesperado, falei: e agora, cara, como é que vai fazer agora? O que eu vou fazer? Eu falei: eu não sei voltar, e eu fiquei desesperado, eu não sabia o que fazia. Eu falei: como é que... Então meu coração estava duro e é por isso que eu não... E assim, gente, passou um filme na minha cabeça, passou milhões de coisas na minha cabeça. Eu falei: Deus, eu não sei o que fazer. Eu confesso de verdade que eu não sei o que fazer. Eu falei: meu Deus do céu. Pensa, eu ministrei cerca de 10 anos, povo maravilhoso, até mais, até viajei para vários lugares, fui para muito lugar aqui no Brasil e fora, e eu via pessoas se dobrarem debaixo do poder de Deus, eu via pessoas experimentarem coisas muito profundas. Eu não vou entrar em mérito agora, mas eu queria que você pensasse nisso, tá? Existem muitas pessoas hoje anunciando sobre glória e tá. Eu não quero me colocar na posição de absoluto, e nem questionar os meus irmãos e nem ninguém. Eu só acredito que muitas pessoas estão equivocadas e não sabem o que elas falam. Elas falam de algo que não vivem e falam de algo que não sabem, infelizmente. Nós experimentamos uma fração de glória no Complexo do Alemão. O culto começou às 7 horas, terminou 4h30 da manhã. A pastora me perguntando: Wagner, tem possibilidade de você perguntar para o Espírito Santo para ver se ele deixa as pessoas irem embora? Porque ninguém quer ir embora. Todas as pessoas que estavam dentro daquela igreja ou denominação em si foram curadas, todas, de todos os tipos de sorte de doenças que tinha naquele lugar. A criminalidade abaixou naquele lugar, gente. Gente,
saiu no jornal, foi algo sobre-humano, sensacional. Nós tivemos uma experiência incrível, incrível, incrível naquele lugar. Era latente o que aconteceu lá e foi muito profundo, sabe? Então assim, eu tenho consciência do que é realmente. O pai ainda me disse, Wagner, isso é uma fração. Pensa, entre uma fração e a glória de Deus estar aqui, é assim. É anos-luz, gente, de distância. E bom, eu via pessoas serem tocadas de forma muito profunda e eu praticamente não sentia nada. Eu cheguei a pensar uma certa hora que Deus estava me punindo por alguma coisa. Eu cheguei até a ficar frustrado com o pai por causa disso. E, gente, eu lembro do pai falando comigo na época que eu fiquei os 2 anos trancados. O pai falou, Wagner, na realidade não, eu estou te treinando para um beijo de glória. E você vai descobrir que existe algo muito mais profundo que o poder. Esse algo é a minha realidade. Eu já contei essas experiências e esse ponto de registro em outros vídeos. Mas o que eu quero que você consiga compreender aqui com tudo isso é que eu não conseguia me entregar completamente para ele e não sabia o que estava acontecendo. Ao longo desses anos as coisas foram desenrolando, ele passou a me ensinar coisas, ele passou a me explicar, descrever coisas específicas. E, gente, meu Deus do céu, cara, as informações foram chegando, as explicações foram chegando, sabe, a revelação do porquê começou a chegar. Mas eu tinha consciência que 1/3 do meu interior não era entregue para ele. Eu comecei a perceber, ao longo desses anos, ele começou a me explicar que eu era rejeitado, que eu tinha dificuldade, eu tinha insegurança, eu tinha dificuldade de confiar por causa do medo, o medo de perder, o medo de não dar certo, o medo dele me mandar embora, o medo dele não querer mais nada comigo, o medo de eu não ser escolhido, o medo de N mil coisas, sabe? E isso me impedia demais de conseguir me entregar 100%. E, gente, meu Deus do céu, cara, eu falei assim, nossa, e tantas coisas foram acontecendo. Naquele dia eu percebi que meu coração era endurecido, eu percebi que eu era desconfiado demais, inseguro, e isso tudo acontecendo, e eu viajando, pessoas sendo curadas, pessoas sendo tocadas, câncer, paralítico, gente em fase terminal. Eu só não experimentei até o dia de hoje ressurreição, o resto eu experimentei praticamente tudo diante dos meus olhos. Assim, milagres dos mais incríveis que você pode imaginar, ossos sendo reconstruídos na mesma hora, cego de nascença, surdo de nascença, nascer órgão dentro da pessoa, dente andar na boca. Gente, assim, praticamente todos os milagres eu experimentei ao longo desses 10 anos. A ressurreição não, mas o pai me disse que falta muito pouco para isso acontecer. E bom, cara, eu falei assim, puxa, por que ainda assim? E sempre ficava aquela questão de insegurança, aquele medo, aquela dúvida, e vai que ele me machuca, e vai que ele me fere, aquela questão toda. E depois que a realidade de filho chegou, nós começamos ativamente a trabalhar nisso, e mexer nisso com muita força. E há dias atrás, gente, não dá pra gente contar tudo junto, mas a gente vai ter novas oportunidades. Há dias atrás, escutando uma música dentro do meu quarto, eu parei e comecei a escutar aquela música. E essa música, eu tive muita resistência de escutá-la, porque afinal de contas, ela não comunga muito com os princípios que hoje passam dentro do meu coração. E eu tenho, assim, toda a consciência do mundo. Você que está chegando hoje e não nos conhece, existem vários materiais nossos gravados falando do problema que é escutar uma música que a gente chama de mundana, secular, e assim, subconsequentemente, o mal que isso produz e promove dentro da gente. E faz cerca de, sei lá, uns 3 meses mais ou menos, isso aconteceu comigo, aconteceu com o Vinícius. A gente tem conseguido escutar essas músicas sem que elas entrem dentro do nosso interior. Wagner, você está dizendo então hoje que hoje você curte música mundana e tal? Não, eu não escuto isso, gente. No grosso modo, nem louvor eu escuto, na maioria das vezes, porque uma boa parte deles não expressa quem Deus é. Então, nem louvor eu estava escutando, no grosso modo. Existe uma gama seleta de pelo menos 8 louvores ou canções que são feitas para Deus que eu escuto. A maioria das canções hoje, as pessoas se inspiram em Deus para cantar. As músicas que eu gosto de ouvir são as músicas que Deus, o Pai, inspira essas pessoas para cantar para Ele. Entende? Essas sim, essas eu sou fascinado e essas eu fico lisonjeado. E assim, são músicas que mexem demais dentro, são canções que mexem demais dentro do meu interior, porque eu sei que são de verdade para Ele, porque foi Ele quem gerou dentro das pessoas para que essas pessoas cantassem para Ele. E na minha sei lá, uns 15 anos atrás, quase 20, na época de, sei lá, 94 para trás, e também um pouco para frente,
fica entre, sei lá, 12 a 20 anos atrás, eu escutei uma música e era uma música que eu gostava muito dela, eu gostava da batida, eu gostava do som, eu gostava da voz do moço, eu gostava de tudo. E depois que eu comecei a andar com Jesus, é simples, não quero mais, eu fiquei muito religioso, não quero saber de nada do mundo, nada do mundo, nada do mundo, e realmente continuo do mesmo jeito. Mas eu, ao invés de eu ter consciência que aquilo não me pertencia mais, eu simplesmente metilei, cortei, falei, não quero saber disso mais. Eu passei a reprimir aquilo, que não é o método correto. Jesus não trabalha com isso. Jesus não quer que você que está me ouvindo agora, só pelo fato de você descobrir ele, você pegue a maconha e corte ela. Não fume mais. Não, ele não quer fazer isso com você. Ele sabe que no dia de hoje a maconha te faz bem e você se sente bem com ela. Na sua ótica hoje ela te faz bem. Pode até não fazer fisicamente, pode até não fazer emocionalmente, mas na sua cabeça ela te faz bem. Que a droga hoje faz bem, que a bebida hoje faz bem, que o adultério hoje faz bem. Jesus tem consciência disso tudo. Papai sabe disso tudo. A diferença é que conforme nós vamos andando com o Pai, conforme a profundidade de Deus e a realidade do Pai vai entrando dentro da gente, chega uma certa hora que a gente percebe que não há mais necessidade de nada disso. E essa é a forma correta de nós sermos livres. Essa é a forma correta, sem reprimir, sem a gente parar assim e falar assim, puxa, não posso mais. Não é uma questão de não poder, é uma questão de não haver mais necessidade de usufruir dessas coisas. É uma questão de perceber que não precisa mais e que nem eu e nem você precisamos disso mais, entende? A ideia de que as coisas aconteçam naturalmente, sem pressão, sem impacto, com prazer, amor e carinho. Bom, eu percebi com todas as letras, povo lindo, que eu parei com muitas coisas, mas eu parei de forma religiosa e não debaixo do princípio do Pai, não debaixo das palavras de Jesus, não debaixo de um amor cuidador e protetivo que o Pai tem por nós. E eu me senti compungido pelo próprio Deus a reescutar aquela música. Uns 4 dias atrás eu tinha descoberto que aquele moço tinha se suicidado e eu percebi na própria canção que ele estava dando sinais que ele ia embora, sabe? E quando eu peguei a letra e fui ver a letra de curiosidade, e na realidade eu estava sendo conduzido e nem vi, pelo amor de Deus, gente, a letra contava meu passado, a letra contava da época que as pessoas me rejeitavam, a letra contava, por isso que eu percebi, eu não entendia nada de inglês, aí que eu vi o porquê que eu me identificava tanto com aquela música, o porquê que naquela época eu gostava só dela, e ela era tão importante para mim naquele momento. Eu vi que aquilo contava a minha história, aquilo contava a época que eu jogava videogame, e o rapaz me ensinava uma vez, em 2 minutos eu já estava desenvolvendo, já estava jogando como ele, eu já estava ensinando as pessoas, e eles ficavam bravos comigo por causa daquilo e me excluíam, me deixavam de lado. Aquilo acontecia na minha família, aquilo acontecia com os meus amigos e no final das contas parecia que eu era diferente e por causa de eu ser diferente todo mundo me deixava de lado. Com 6 anos de idade, bem menos de 6 anos de idade, eu não lembro, eu estava no pré-primário e não existia pessoas que sabiam ler no pré-primário. E estava eu lá com um amiguinho meu de escola, chamava Evandro. A gente estava na Silvério Sanches, na minha cidade, Itajubá, Minas Gerais. E a gente já sabia ler, gente. E eu lembro que a gente fez homenagem para o Estado lendo. Imagina, eram 2 crianças no meio de uma escola gigantesca que já sabia ler. E assim, minha mãe não me ensinou a ler dentro de casa, meu pai não me ensinou a ler dentro de casa. Eram coisas que aconteciam e por causa da gente conseguir certas coisas a gente era excluído. E a música fala justamente sobre isso, aquela ideia de eu não aguento mais viver isso, eu não aguento mais ser deixado de lado, eu não aguento mais todo mundo me excluir, me deixar de lado. E isso era um grito de socorro de dentro da minha alma naquela época. E esse cantor, ele construiu no meio da música uma imagem fictícia, era uma moça, e a moça vivia exatamente isso. Eu falei, gente, isso é meu passado, cara. E eu naquela hora, eu vi isso na letra e deixei. E agora eu estava dentro de um quarto, dias depois, e me senti compungido a escutar essa música. E eu falei assim, eu não vou ficar dando lugar pra minha alma, eu não quero ver isso. Mas de repente eu comecei a perceber que não era invasivo, não era uma obrigação, era uma opção. Eu falei, pai, e se for o senhor? Foi, tá bom. E eu percebi que era para eu ver o vídeo. E quando eu vi o vídeo, eu vi que contava em vídeo a minha história de novo.
E eu comecei a olhar aquilo, eu comecei a ficar extremamente envolvido emocionalmente. Eu falei, pronto, tá explicado por que essa música chama a minha atenção. Eu me identifico muito com esse cantor, gente. Eu sei a dor que ele passou e ele tá cantando a dor que eu passei no meu passado. E eu comecei a ficar mexido demais emocionalmente, ficar mexido demais sentimentalmente. E, gente, aquele coração duro de pedra meu, eu comecei a chorar compulsivamente. E eu falei, pai, é por isso que eu me identifico tanto com esse moço, pai, as pessoas me rejeitavam demais. Aí a voz do pai vem em realidade. Ai, a voz do pai entrou em realidade naquele momento, gente. E o pai falou assim, Wagner, eu nunca te rejeitei. Eu sempre estive do teu lado. Aí pronto, gente. Aí eu desabei, não tinha mais para desabar. E eu comecei a chorar compulsivamente. Eu falei, meu Deus do céu. E eu falei, nossa, gente, o que está acontecendo? De repente, ele sumiu, foi a tudo, eu não percebia mais nada. Eu comecei a agradecer, ele falou, pai, olha como é que o senhor me ama, como é que o senhor se importa comigo. Antes eu não podia sentir isso aqui. Antes eu não podia perceber nada disso porque me era roubado por causa da religião. Me era roubado porque não podia. Me era mais roubado. E agora o senhor está me permitindo sentir todo esse prazer que eu sentia da música tocando. Gente, que lindo, como é que o senhor me ama. O senhor está me deixando fazer algo que eu imaginava que eu não podia. Eu falei, meu Deus, gente, eu não estou falando uma apologia, eu não estou dizendo escute música do mundo, eu não estou dizendo curta as músicas do seu passado, entendeu? Junte os enredos, junte os parâmetros aqui para você poder me entender, entende? É uma música, é algo específico, entende? Tente me entender. Gente, naquele exato momento, sumiu o som, sumiu tudo, eu fui envolvido de uma forma muito profunda com o pai. Não era um louvor, gente. Não era uma música denominada por mim, por você cristã. Eu queria que hoje a religião abandonasse seu coração e você entendesse que enquanto eu e você estamos preocupados às vezes com religião, papai está se encontrando com as pessoas das formas mais adversas que você pode imaginar. Eu fui absurdamente tocado pelo pai por uma música que não era cristã. E naquele exato momento, o pai me envolveu de uma forma muito profunda, sumiu tudo, ficou eu e ele. Eu comecei a chorar, de repente eu falei assim, Jesus, eu entrego, gente, eu falei assim, Jesus, eu entrego meu coração hoje sem reservas para ti. Hoje eu me dou completamente pro Senhor e eu compulsivo. E eu falei, pai, eu sou seu, pai, hoje eu sou seu, 100% seu, completamente seu, pai, completamente seu. Quando eu falei isso, gente, é como se você visse um vaso assim, com cheio, médio e com o finalzinho, assim, sabe? Parecia que um terço dentro de mim ficava ali dentro resistindo tudo. Parecia que assim, como eu tinha medo de me machucar, medo de me frustrar, medo que o pai me machucasse, eu tinha medo de que se eu me entregasse completamente ele fosse me ferir, como meus pais fizeram, como meus amigos fizeram, como as pessoas ao meu redor o tempo todo fizeram. Então, a pessoa rejeitada e insegura, ela procura tentar ter o controle das coisas nas mãos. Perceba para você ver que todas as pessoas que são rejeitadas e inseguras, elas querem controlar tudo. Elas querem que tudo passe pelas mãos dela. Elas querem ser o dono da bola. Quem que vai brigar com o dono da bola? Se brigar com o dono da bola, acabou o futebol. Então, quando nós estamos no controle, é uma forma de nós nos protegermos. É uma forma de nós estarmos com a rédea nas mãos para que ninguém nos machuque. Então, é aquela ideia, como eu ainda não consigo confiar em Deus, como ainda eu não consigo acreditar que ele não vai me machucar, ou se ele existe de verdade, ou se ele é, ou se ele não é, que seja, eu vou ficar com essa reservinha. É aquela ideia assim, Deus, se ninguém fizer nada, pelo menos eu me guardo aqui, eu me protejo, eu faço alguma coisa, deixa comigo aqui, eu já aprendi mais ou menos como é que funciona, na realidade é uma desculpa, eu só quero me proteger para que eu não me machuque. E naquela hora, gente, que eu fui falando aquilo profundamente, quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, cara, eu tô me entregando aqui. Eu tô me entregando completamente ao Pai, com uma música que eu acreditava que era secular. Eu nunca tive essa experiência de com louvor. Eu falei, uau! E, gente, todo aquele movimento acontecendo, eu falei, meu Deus do céu, gente. E eu senti, gente, aquela parte que estava presa dentro de mim ser solta ao Pai. Gente, eu já tenho hoje consciência do subconsciente e do inconsciente, hoje é o que mais trabalho. Eu percebi se desprender aquilo que era de direito do meu papai. E assim, já faz mais de 2 anos que ele tem imprimido dentro de mim
Ele tem imprimido dentro de mim um amor tão profundo. Ele tem imprimido uma realidade tão forte dentro do meu peito que eu brigo por qualquer verdade que existe na face da terra pela verdade que Ele é um Deus que ama, que cuida, que protege e que de verdade cuida de mim todos os segundos da minha vida. Ele tem imprimido dentro do meu coração o amor de um pai tão profundo, tão incrível, que não tem mal que aconteça. Sabe, esse foi meu primeiro mês calmo, sem ficar preocupado com dívida, com dinheiro, com conta. Ah, que coisa linda, gente. Esses dias para trás a gente ganhou um presente no aniversário da minha esposa, a gente foi para um lugar maravilhoso. Sabe, e tudo proporcionado por Ele. A minha vida hoje é maravilhosa, eu estou do lado de pessoas incríveis, eu estou do lado de pessoas que me amam, eu estou do lado de pessoas hoje que se importam comigo, eu estou do lado de pessoas hoje que não babam meu ovo, pessoas que me amam porque eu sou. E não pela graça de Deus que está na minha vida hoje, ou não pelas coisas que acontecem. Hoje eu não me sinto um objeto, você me entende? Eu não me sinto hoje sabe, alguém a ser sugado, como nos outros 10 anos, como ministro que eu viajei os 10 anos, acontecia. Hoje não, tem gente que me ama ao meu redor, cara. Tem gente que se importa comigo. Meu casamento mudou completamente, meu relacionamento com meus filhos mudou completamente. Eu não posso dizer que nem eu sou o mesmo, nem mais nada dentro de mim, gente. Que nem falaram assim, Wagner, você tá muito diferente. Eu tô, porque eu me encontrei com quem me ama. Eu encontrei com alguém que trouxe de dentro de mim a minha verdadeira identidade. Cara, eu me entreguei. Uau! E eu lembro de eu ter tido uma outra experiência, pô, maravilhosa. Eu tava no meu quarto há 4 dias de almatite aguda crônica, sabe? Eu tava lá deitado, parecendo uma múmia, assim, esticada. E, gente, meu Deus do céu. E o pai falou assim, Wagner, o seu problema é de decisão. Eu falei, pai, eu já decidi. Ele falou, Wagner, se você decidisse, você não estaria do jeito que você tá. O comportamento que você tá tendo aí agora não é de quem decidiu. Quem decidiu não vê dificuldade, não vê problema. Vai pra frente, um sorriso no rosto. Você tá aí murmurando e reclamando. E eu falei, nossa, eu lembrei do cara que fez o Walt Disney. Por exemplo, o cara, ele saía no sol e mais outros. E o sol queimando, o pessoal, você não tá sentindo que você tá andando quilômetros com o sol queimando? Eu falei, eu tô tão concentrado no que eu tô fazendo que eu não sinto mais nada. A mesma coisa, Jesus, ele não tinha fome, ele não tinha sede, ele não tinha nada, ele estava tão concentrado em cumprir o propósito do Pai dele que nada desfocava ou tirava ele do eixo onde ele se encontrava. Tá comigo? Então, assim, eu me recordo que eu fazia 4 dias, mais ou menos, que eu queria falar com ele e eu não conseguia. E o pai falou assim, Wagner, não dorme que eu queria falar com você. Eu falei, não dorme. Pensa pro senhor ver, faz 4 dias que eu tô tentando conversar com o senhor, não consigo, é lógico que eu não vou dormir. E eu falei assim, mas é possível nós conversarmos sem intromissão da minha alma, sem interpolações, sem que ela me atrapalhe? E o pai falou uma coisa tão simples, o pai falou assim, Wagner, é tão normal. Eu não entendo por que você tá falando que sua alma participa. Não deveria participar. Ele veio aquela realidade dizendo isso. Eu falei, pai, peraí, como é que eu faço para que ela não participe? O pai disse, Wagner, quando as dúvidas acabarem, ou seja, quando não existir mais dúvida, insegurança, certeza de que eu não vá falar e incredulidade, a sua alma não tem mais espaço para ela atuar. Não há mais espaço para que ela se mova. Eu falei, uau. Eu falei, tá bom. Isso aprendi, foi legal, foi bonito tudo, mas eu falei, peraí, e aí? Como que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer. E eu não tive resposta. E nesse dia que o meu coração se entregou ao Pai, a gente estava justamente numa época que eu estava explicando para eles aqui sobre o problema, o mal do medo e a solução da confiança. Ou seja, a única forma de você viver confiança é quando o medo vai embora. E a única forma do medo ir embora é quando há confiança dentro do seu peito. Ou a um ou a outro, ambos não conseguem viver no mesmo lugar. Não existe confiança com medo junto. Ou é medo ou é confiança. E, gente, eu percebi que a insegurança só vai embora quando você se entrega completamente. Porque quando você se entrega completamente é porque você confia. Quando você se entrega completamente é porque não há mais espaço para insegurança. Quando você se entrega completamente não há mais espaço para o medo. Quando você se entrega completamente você não tem mais medo de não ter o que comer dentro de casa. Você não tem mais medo das contas não serem pagas. Você não tem mais medo de entregar seu coração para sua esposa com medo de que ela te machuque. Afinal de contas, quem entregou aquela esposa maravilhosa, linda como a minha, foi meu papai. Você não tem mais medo dos seus filhos te prejudicarem, te fazerem mal, porque afinal de contas, quem deu aquelas crianças maravilhosas, cheias de saúde, fofinhas,
pifias e cheio de energia, bateria Duracell, foi o papai. Você entende? Você não tem mais medo das coisas não darem certas ou de você ficar doente, porque afinal de contas foi o papai que te chamou e ele é fiel de verdade e nele não há alterações ou oscilações, porque ele é feito uma rocha. Sabe, não há modificações. Ele é como os montes de Sião, eles nunca se abalam, nem se modificam, nem se alteram. É a hora que quando você se entrega completamente, esses impulsos, essas estruturas da alma que outrora tinha muita força, passam a não ter mais. Oh meu Deus do céu, está na hora de nós todos nos entregarmos cegamente a um Pai. Mas Wagner, parece que eu não consigo confiar nele, então eu quero te convidar agora a falar para ele isso. Fala, pai, eu não consigo. Gera circunstâncias para que a figura que eu tenho do Senhor, que é distorcida, de um Deus que não cuida, que não protege, vá embora. Me dá a oportunidade de conhecer o Senhor do jeito que o Wagner está falando. Me dá a oportunidade de coisas acontecerem para que eu desenvolva a confiança no Senhor, para que eu possa me entregar completamente a Ti. Gente, às vezes você se entregou para sua namorada, você se entregou para o seu namorado, você se entregou para um carro, para um cachorro, sabe-se Deus para quem? E para o seu papai não. Com o longo desses 2 anos, a realidade que ele imprimiu dentro do meu peito me deixou numa circunstância onde não havia mais espaço para minha alma operar. Onde não havia mais espaço para minha alma dizer seu pai não é de verdade, seu pai não cuida, seu pai não te ama. Ele é desesperado por causa de mim. Ele é louco por causa de mim. Ele não vive sem eu. Isso é muito legal. Sabe, eu não vivo mais sem ele. Ele não vive sem você. Ele está nesse exato segundo fazendo de tudo para te conquistar. Ele está desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, tentando falar com você e conquistar você. Ele tem tentado te mimar de todos os lados. Eu falei para ele, pai, você está me mimando. Ele falou, Wagner, que para você mimar, para mim é cuidar. Ou seja, ele está cuidando de você o tempo todo. Ele está fazendo de tudo para que você o perceba. O tempo todo. Chegou o tempo de verdade. De você, sabe, se abrir para descobrir uma verdade nova. Se abrir para deixar ele imprimir dentro de você um pai de amor de verdade. Chegou esse momento para você. Deixe ele hoje imprimir isso para você. Pare para percebê-lo. Pare para observar de verdade a grandeza dos detalhes, a riqueza do carinho dele sendo envolvendo você o tempo todo. Pare para perceber isso. Pare para observar o quanto que ele te ama. E se entregue sem reserva. Escute o que eu estou lhe dizendo. Não tenha medo. Ele não vai te machucar. Ele não vai ferir você. Ou seja, você vai com todas as letras viver não um momento, mas uma realidade contínua. Hoje, eu tenho vivido hoje e sei que é para sempre, porque ele não muda. Não é um momento bom da minha vida, não é uma fase boa da minha vida, não, cara. Ele mudou o que eu como, ele mudou o que eu visto, ele mudou onde eu estou, ele mudou com quem eu convivo, ele mudou minha vida inteira. E isso não é um momento, isso é para sempre, porque ele não muda. Ele quer isso para você e para todos nós. Ele quer que você viva no colo dele, se sentir atingido pelo amor dele. Sabe, meu propósito hoje é que você se encontre com o amor dele e que o amor dele te transforme para sempre. Chegou o tempo do amor dele transformar a sua vida. Chegou o tempo, e esse tempo é agora, de você se entregar completamente para ele. De verdade, completamente para ele. Para que sua vida seja radicalmente modificada. E você possa desfrutar daquilo que é bom, perfeito e agradável. É agora o tempo é agora. Se entregue completamente. Deixa o amor dele te invadir. Deixa ele imprimir dentro de você a verdade de um pai. E tenha uma vida completamente transformada. E se sinta como uma criança de novo, como eu estou me sentindo nesse exato momento. Que o Pai possa te abençoar tremendamente e que seja um tempo novo para você. Tchau, tchau.